Fala galera, vamos acompanhar as análises aí do jogo do Fluminense contra o Olímpia, né? O Fernando Diniz armou muito bem a equipe, né? Ele sabia como que ele precisava jogar contra a equipe do Olímpia, né? Ele já viu, né, a equipe do Olímpia contra o Flamengo e deve ter observado também outros jogos também, né? O Fluminense venceu por 2-0. Na minha opinião, o Fluminense já está na semifinal da Libertadores, né? Na minha opinião, mesmo o Fluminense jogando fora de casa, o Fluminense não deve perder para a equipe do Olímpia, né? Vamos acompanhar, galera, o programa F360, vamos acompanhar o Eugênio Leal fazendo a análise tática do time do Fluminense nesse jogo contra o Olímpia. Eu vou deixar o link na descrição, galera. Cresce os direitos autorais ESPN do Grupo Disney. 60, amigo. Olha, Bel, ontem aqui, quando eu defendi no 360 a escalação do John Kennedy de início, era porque justamente eu já imaginava que o jogo fosse ter esse grande duelo que se mostrou durante 90 minutos. Um time totalmente defensivo, bloqueando os espaços na última linha, contra o Fluminense que teria a obrigação de propor o jogo. Então era muito importante ter mais gente povoando a área, para que sobrasse espaço para os jogadores, no caso aqui, o Kennedy, pode sobrar espaço para o Cano pode sobrar espaço para o Kennedy, ou então para outros jogadores que se aproximem. Vamos lembrar, contra o Argentino Júnior, quem foi o herói do Fluminense, o herói da classificação Samuel do Fluminense? Xavier. Samuel Xavier, como? Vindo da entrada. Fazendo 2 gols Gol de fora, não foi? de fora da área. Fora da área, na entrada da área. Olha o Samuel Xavier aqui. Esse é o lance do primeiro gol do Fluminense. No caso, ele não está sozinho. Olha quem está aqui também, nessa região. Então, você vai povoar a última linha para tentar o gol ali. Se não der, essa segunda opção funciona. O Fluminense usa muito bem isso. Usou ontem muito bem isso. Keno no 1 contra 1 para gerar espaço. Quando você quebra a marcação individual, você vai ter mais espaço. O Diogo Barbosa está aqui, tem os dois atacantes, o Cano e o Kennedy, ainda tem o Arias lá. Isso ele força que o Olímpia recue 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma linha de 6 nesse retrato. Contra 3 um pouco mais atrás, porque tem gente marcando também. Aqui no cantinho, o Ganso. Não dá nem para mostrar direito, mas ele está nessa jogada. E aí... Essa linha de 6 apareceu muitas vezes durante o jogo. Né? Sim, por quê? Porque ela era forçada, justamente pela presença de muitos jogadores do Fluminense dentro da área. Então, quando você vai com muita gente para a área, você empurra o time adversário para forçar a marcação. E aí vem o chute de fora da área do André, um chute diferente dos chutes do Samuel Xavier, que eram mais por cima, né? Ele chuta rasteiro. E num cenário como esse, tudo pode acontecer. Olha quanta gente tem aqui para a bola desviar. E a bola desviou no Gamarra, tirando o goleiro Espínola da jogada, fazendo o primeiro gol. Gol de Pebolim, ou Totó, ou Fla-Flu. Foi um belo pivô, né? A Natália lembrou do Cano, né? A leitura dele de ver a aproximação do André fala muito do que é o jogador, do olhar dele, tecnicamente, dos espaços no campo. Um pouco antes do segundo gol do Fluminense, o Arce trocou o seu centroavante. Ele estava jogando com o Walter Gonzalez, que é mais alto, é mais um centroavante fixo, e colocou o Guilherme Paiva, que é mais um jogador de velocidade. Imediatamente teve a resposta do Diniz. Ele tirou o Felipe Melo. Porque aí ele não precisava mais do zagueiro alto para marcar um atacante alto. Ele recuou o André, que tem mais velocidade, para acompanhar o Paiva, e colocou no meio-campo o Martinelli, na função que inicialmente era do André. Era um jogo de xadrez, Eugênio. Um jogo de xadrez. Para que o Martinelli pudesse também chegar mais ao ataque, ajudar também nessa criação, como o André ajudou fazendo o primeiro gol. E aí, vamos lá. Segundo gol do Fluminense, de novo a gente vai ver. A bola vai sair do pé lá no centro do Ganso, para chegar de novo lá do outro lado, para o 1 contra 1 do Keno. O Keno vai levar essa bola no fundo. Que lindo drible, hein? Ele é muito bom no 1 contra 1, né? Quando ele cruza, vamos lá. Tem o Cano e o Kennedy, tem o Arias. É um primeiro momento da jogada, porque é uma jogada de transição em velocidade. Mas conforme a defesa vai barrando, barra daqui, barra dali, vai chegando mais gente. Tem a tentativa de bicicleta aqui. Olha quanta gente do Fluminense tem na área de novo. Continua lá, o Keno está até impedido no lance. Continua o Arias, o Cano, o Kennedy, o Ganso e chega quem? Para buscar esse rebote? O Martinelli, que tinha entrado minutos antes. O Martinelli é justamente quem vai ganhar essa disputa no alto
e fazer assistência para o Cano, mostrar como se faz dentro da área. Que monstro, hein? Dentro da área é isso. Ou seja, a quantidade de jogadores do Fluminense empurrando a última linha foi fundamental. O Kennedy não fez o gol. Acho até que ele dentro da área queria ajeitar demais, fazer um drible curto, perder um pouco de tempo. Mas a presença dele ali dividiu a atenção da marcação e possibilitou um pouco mais de espaço, não só para o Cano que faz o gol, como para jogadores que chegavam de trás. Então era necessária essa ousadia. Para alguns, assim, até uma loucura. Nossa, mas vai deixar o meio-campo exposto. Porque não é exposto quando você consegue recuperar essa bola. Quando você empurra o adversário para o seu campo, até ele sair, você já recuperou de novo. Então, Fluminense com profundidade, presença de área e, é claro, a habilidade dos seus jogadores fazendo aí o 2-0, que deixam aí a possibilidade muito boa dele conseguir a classificação. Não conseguiu, mas tem uma chance boa. Esse é uma das coisas que eu mais gosto no trabalho do Diniz, na ideia de jogo dele. É gerar profundidade não só pelos lados, mas pelo meio também, de você arrastar completamente o time adversário para dentro da sua área. Ele faz isso muito. Em todos os times que ele passou, isso, né? Na maioria dos times que ele passou, ele tinha essa característica. O Audax foi assim, falando dos que, né, saltaram aos olhos. O Atlético, ele tentou fazer isso, no Santos tentou, no São Paulo ele fazia isso boa parte do tempo, de dar essa profundidade, de empurrar o time adversário o mais perto possível da área. É um time que já quer ficar ali na frente, já quer fazer aquele muro na frente do gol. Mais fácil, né? Com o Fluminense empurrando. É dia de ressaltar essas qualidades, porque no dia que dá errado, a turma do contra cai de pau. Entendeu? Aí vem aquela história, eu já te vi, Mas não é turma do contra. Quando dá certo, elogia. Quando dá errado, tem que criticar. Mas é diferente, porque a turma do contra, ela fica só esperando, né, é outra postura. E aquela coisa assim, do cara que já tem a predisposição contra Exato. o Diniz, ele é um técnico muito criticado no Brasil porque ele faz o diferente. Ele é ousado. Ele é claro, um Joãozinho 30 do futebol. Ele certo, ainda não conseguiu Um luxo. a classificação para a semifinal. Ele precisa confirmar isso no jogo de volta. Mas ele já conseguiu resgatar um pouco do futebol que o Fluminense apresentava no início do ano. Passou por uma oscilação, acontece com muitos times. E quando acontece a oscilação, aquele cara que é predisposto a criticar o Diniz já tem na ponta da língua a tal frase. O trabalho dele tem um tempo determinado. Tem data limite. Depois de um tempo, o time sempre cai. E ele está mostrando aí que consegue ser competitivo no estágio avançado da temporada. Só para lembrar que o time começou a cair quando ele perde praticamente o seu lado esquerdo, todo junto. Todo o Keno se machuca, o Marcelo se machuca, o Alexander, que jogava no meio, jogava na esquerda, também se machuca. E aí, coincidência ou não, o Keno já está de novo voando. Tem mostrado nos últimos jogos e ontem mostrou de novo. A o Fluminense toda, volta a crescer. É você analisar o que está acontecendo sem preconceito. O rótulo de prazo de validade, muita gente quer colar no trabalho do Diniz. Mas mais por preconceito do que avaliando o que de fato acontece. Então ele está arrancando esse rótulo. Mas no início da temporada, a gente falava muito da sequência do Diniz e principalmente depois do título do Campeonato Carioca, do jeito que foi em cima do Flamengo. Porque, de fato, em todos os outros trabalhos, tinha uma data, entre aspas, de validade, que as coisas já não aconteciam mais. O time não rodava mais e mesmo sem perder peça, a coisa não acontecia. Ele está se provando nesse Fluminense, pela primeira vez ele tem a oportunidade de montar o elenco do jeito que ele quer, de sair de uma temporada passada e continuar nessa temporada com a mesma filosofia e ideia de trabalho. Então, isso tudo faz diferença. E mesmo quando o Fluminense não conseguia ganhar, ele não abria mão. Ele fez um grande jogo contra o Corinthians, principalmente na primeira etapa, e perde. É que normalmente o prazo de validade é dado pelo dirigente, né? O dirigente que demite quando ele acha que não dá certo. Mas quando o dirigente banca as oscilações que todo time tem, as Luiz oscilações. Castro foi uma. Dirigente bancar a oscilação. O Luiz Castro foi uma dessas bancadas que deu certo. Aí vai oscilar, como todo mundo, mas se você confia no trabalho, ali na frente ele vai recuperar, porque precisa entender os motivos da oscilação. Não é chegar e bater assim, perdeu, tá fora. Esse é o motivo pelo qual muitos times, né, porque não há uma avaliação por parte da diretoria, que muitas vezes não entende o trabalho do técnico, não entende o que está sendo feito,
não uma avaliação criteriosa, é pelo resultado e pela pressão. Ah, vou mandar embora. É o mais fácil para dar, às vezes, satisfação para a torcida e parte da mídia, mas não é o mais correto em algumas situações. Claro que há momentos em que... Galera, eu concordo, né? Tem momentos que você tem que demitir treinador, sim, mas tem momentos que você tem que manter. Você tem que entender o que é o trabalho que está sendo feito de maneira correta e o trabalho que não está sendo feito de maneira correta, sendo que a maioria das diretorias do futebol brasileiro é amadora. É amadora, não acompanha o dia a dia do time. Sempre tem alguém delegado para isso, sempre tem um treinador, tudo nas costas do treinador, ninguém está observando se o trabalho está sendo bem feito. Ah, torcedor reclamou, mídia reclamou, manda embora, entendeu? Só no Brasil que acontece isso. Você vê na Europa, o cara tem tempo para trabalhar. Aqui não, aqui é imediatismo. Se o cara chegar, perder 4 jogos, é tchau. Você viu Paulo Turra no Santos? Perdeu alguns jogos, se eu não me engano, ele foi mandado embora com 6 jogos. 6 ou 7 jogos é pouquíssimo tempo. Entendeu? O cara tá queimando o currículo. Entendeu? O cara ficar 6 jogos no time, o cara ficar menos de um mês, isso daí é absurdo isso. É absurdo, deveria ter uma lei, né, para poder brecar, né, o clube de mandar um treinador embora com tão pouco tempo. Entendeu? Na minha opinião, um treinador ser mandado embora com 6 jogos é muita coisa. E no Fluminense já acontece o inverso. O Fluminense, ele mantém treinador. Entendeu? O Diniz já tá há um tempo já no Fluminense, por isso que o trabalho dá certo. Ele não tem o melhor elenco do futebol brasileiro nem da América, mas o elenco que ele tem, titular dele, é um elenco muito competitivo. Oscilou, mas tá voltando, tá jogando bem. Quando precisa aparece, os jogadores sempre estão com vontade de vencer. É um elenco unido. Não adianta você ter um elenco igual vários clubes que tem no brasileiro aí, só jogador estrela, mas o elenco rachado. Ninguém gosta do treinador. O Fluminense não, todo mundo abraça a ideia do Diniz e por isso tá dando certo. E por isso o Diniz também foi escolhido o treinador da seleção brasileira.